Bom dia a todos e todas, né? Esse é o grupo de estudos do Instituto Terapêutico Cannabis, chamado Cannabis e Sociedade, né? Estamos aqui hoje nesse primeiro encontro de apresentação do grupo, né? Explicando um pouco sobre a metodologia, como vai funcionar, os temas. Nesse dia histórico, que é o dia do Pito do Pango, né? Primeira lei de proibição da maconha. E hoje é importante avisar, né? Estamos gravando, né, esse encontro, ele vai ser postado no YouTube para que todas as pessoas tenham acesso, né? E o Marlone, por favor, meu grande amigo Marlone, vai fazer uma fala aí sobre esse dia histórico, né? Que é o dia do Pico do Pano. Muito bom dia a todos, a todas, né? Eu sou o Marlone, como anunciado pelo Jean, né? Para falar da lei do Pito do Pango, né? Acho que seria interessante a gente fazer a reflexão de pensarmos sobre o proibicionismo e nesse dia histórico, né? Essa data significativa, a gente tem aí 195 anos de proibicionismo, né? No, Numa lei que começa no mundo a partir da lei do Pito do Pango, né? Lembrando que a primeira lei no mundo que proibiu o consumo, o plantio e a venda da maconha foi a lei do Pito do Pango, né? De 1830, no município do Rio de Janeiro, né? E essa lei, né, no decorrer de todos esses anos, trazem diversas problemáticas, né, para a questão racial do nosso país, né, se a gente for discutir esse aspecto, né, a questão também carcerária do nosso país. Veja, a gente tem na lei do Pito do Pango, né, um começo de uma legislação, né, que a gente pode colocar, que desemboca hoje no Brasil com a lei antidrogas, né, de 2006, né, que traz aí diversas problemáticas em relação a como que é o trato, né, para usuários e para pessoas que comercializam ilegalmente a maconha no nosso país, né? A gente tem aí como decisão mais institucional mais recente a descriminalização, né, e uma quantidade para usuário que muito ajuda a gente em se localizar em um horizonte onde a gente busque mais, mais acesso à saúde aos usuários, né? Que a gente dê aos usuários, depois da escolha entre ser ou não, a possibilidade, né, de terem tratamento de saúde, de redução de danos, né? Então, a gente vê algumas problemáticas na questão histórica que envolve aí a lei do Pito do Pango e toda a proibição, né, numa sociedade do século XIX que ela se vê diante de uma tentativa de se projetar como civilização ao estilo das civilizações europeias, como muito bem retrata aí a Luísa Saad no livro Fumo de Negro, né? E nessa tentativa, né, de se projetar dessa forma, ela acaba aí incorporando alguns elementos que são totalmente agressivo para a questão da, dos usos e costumes de uma sociedade mestiça, né? Então, o uso da maconha nesse período era para essa população entre os negros, entre os mestiços, e o medo que ela se propagasse por todas as classes sociais foi colocado como uma epidemia, né? Num período que o governo brasileiro está muito arraigado essas ideias eugenistas, né? Que autores como Nina Rodrigues
como Rodrigues Doria, que são exponenciais nesse período, né, que são médicos, juristas, criminalistas, né, também, vão, através de uma teoria evolucionista, compreender que, estipando a droga, se estiparia todos os males e o Brasil estaria pronto, né, para uma postura edificante perante as nações europeias, né? E o que a gente tem, né, como decorrência de tudo isso, é o encarceramento, né, que a gente vê hoje, a repercussão, a superlotação, né, das cadeias, com a maioria ali pessoas que nem foram julgadas, né, ali presas em, em regime de privação e em situações, né, pegas com algumas quantidades de drogas, né? Então, acho que esse dia ele é muito significativo para o movimento aí que une forças e através de terapeutas canábicos, né, de advogados, de ativistas e estudiosos, né, vem, né, buscando mais a fundo o que é essa planta, né? Quantos componentes tem essa planta? Será mesmo que a gente pode comparar o THC a uma demonização, né? Como foi aí veiculado pelos veículos de comunicação durante muito tempo, né? Será que não há outra possibilidade para essas substâncias em tratamentos alternativos, né? A neurociência nos dá a possibilidade hoje da gente entender através do sistema endocannabinoide, que é em referência ao sistema endócrino, né? Que regula ali nossas funções hormonal, aqui localizado próximo à fonte, e que, no caso do sistema endocannabinoide, funciona como cadeia, né? Trazendo um princípio da biologia da homeostase, que ali favorece muito os tratamentos e tornam eles muito promissores, né? Então, falar um pouco da lei do Pito do Pango é recordar toda essa questão histórica, né, que o movimento discute aí no âmbito de reparações, mas trazendo também esses potenciais de, de farmacêuticos, né, potenciais farmacêuticos, que também são explorados através, né, do uso da maconha em outros eixos, como, por exemplo, o eixo religioso, espiritual ali, com as pessoas que fazem tratamento, melhor dizendo, né, fazem ritualísticas, né, e que nessas ritualísticas se encontra ali a presença também dessa planta, né? É possível analisar em estudos da antropologia, né, que em comunidades aqui no Maranhão, nas comunidades de Tenente Rara, né, ou Guajajara, que diante dos primeiros anos da proibição e a curiosidade antropológica para ver como estava a interação dos indígenas com tudo isso, a preocupação maior deles era como que eles iam trabalhar. Né? E aí, com isso, a gente pode pensar outras coisas, como que fica a questão da religiosidade dessas comunidades. Não à toa, a antropologia ela é muito enfática em relação a pontuar ali como etnocídio, né, a privação de comunidades indígenas dos seus usos culturais, né, aí, culinários, com qualquer tipo de fitoterápico, né? E com isso também, né, a gente consegue perceber, através da antropologia cultural crítica, que há a tentativa, né, de superar essa visão evolucionista, né? E não à toa aí os estudos acompanhando a psicologia, eles apontam para
colocar em outros, na busca de outros estados de ânimo, né, a utilização, né, de drogas psicoativas, né. Então, como eu discuto, né, nos espaços que eu frequento e no que eu escrevo, né, que o discurso do uso-vício, aquele discurso fatalístico, que a pessoa está fadada a cair no vício a partir da droga de entrada das drogas, que é dito como a maconha. Na verdade, uma falácia esse discurso, né? É que, na verdade, a visão do viciado, ela não está no uso das drogas em si, mas no quão aquele cidadão ali é privado durante toda a sua vida, né, de assistência à saúde, né, informação, acolhimento. Então, um problema mais estrutural que remete a toda essa problemática aí desses 195 anos do proibicionismo no nosso país. Nossa, Marlon, muito importante essa fala, né? E importante trazer também o que dizia literalmente, né? Qual era a postura da Câmara Municipal ali do Rio de Janeiro nesse dia, né? Eles falavam que é proibido trazer para essa cidade e seus subúrbios a erva conhecida como pico do pango, bem como usá-la em qualquer forma. Os contraventores, escravos, sofreram prisão de 3 dias em cadeia e os mais multa de 20 mil réis, né? Ou seja, né, os escravizados ali que fossem pegos usando a maconha, né, recebiam prisão por 3 dias, muitos morriam, né? Eles tomavam muitas chibatadas também. E as pessoas livres, né, os brancos e os libertos, né, os negros libertos, que desrespeitassem a regra, né, tinham que pagar essa multa de 20 mil réis, né? Um valor que para a época era bem alto. Né? Então, isso mostra ali como a lei já fazia essa distinção racial e de classe, né, para escravizados ali, para pessoas livres, principalmente pessoas brancas, né, como tem dinheiro, né? Então, essa discrepância era muito grande. Então, desde muito antes, a gente já via, né, que a proibição da maconha vem, né, nesse contexto estrutural, racial, né? É muito importante. Esse é um dia histórico, é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui hoje. Então, pessoal, eu quero deixar claro, né? Queremos deixar claro aqui que esse é um espaço de diálogo libertador, né? Não tem uma hierarquia de saberes aqui, então todo mundo tem espaço de fala, né? Todo final do grupo a gente abre para perguntas, abre para falas, né? E a gente vai explicar um pouquinho aqui como que funciona e quem nós somos, né, no Instituto Terapeutas Canábicos, né, e como que funciona esse grupo de estudo, tá? Então, vamos começar com um breve histórico aqui, né, do Instituto, né, sobre nós, né. Então, a história do Instituto começou lá em 2018, né, diferentes necessidades começaram ali a se encontrar, né, mães, pacientes, cultivadores e profissionais começaram a se aproximar ali por meio de rodas de conversa, encontros marcados pelo desejo de compreender e acessar a cannabis sativa, como uma possibilidade de tratamento. Então, naquele momento, a informação era escassa, né, e os caminhos jurídicos pouco explicados, e as orientações sobre cultivo, preparo dos remédios e formas de uso quase inexistentes, né? E essa era a realidade de muitas mães, de muitas pessoas que tentavam se tratar nessa época, né? Então, foi nesse cenário aí que um grupo diverso de pessoas, que eu também estava incluso nesse grupo, né, vindas de diferentes territórios e experiências, era a gente do Brasil inteiro, né, decidiu ali somar forças, né, e após encontros presenciais também, a gente se encontrou no primeiro congresso de medicina canabinoide, que aconteceu lá no Hospital das Clínicas, né, no final de 2018, e aí, lá em São Paulo, né, e aí surgiu essa vontade coletiva ali de compartilhar o que se sabia, né, e aprender também, né,
organizado ali de uma forma bem horizontal, né? Então, todo mundo tendo espaço de fala, né? Com foco na produção de conhecimento acessível, né? Acolhimento e fortalecimento da autonomia e o acesso no tratamento dessas pessoas, né? Então, a gente produziu muito material didático, né? Organizamos grupos de estudos online e presenciais, né? Oferecemos orientação sobre cultivo, preparo artesanal de remédios, né? E acesso a profissionais pioneiros ali, né? E caminhos jurídicos possíveis, né? Então, uma época bem difícil, pouquíssimo profissional receitava, né? Era muito difícil ter acesso a essas informações, né? Então, esses conteúdos, eles acabaram chegando para muitas pessoas, né? A gente teve cartilha aí de como fazer o seu próprio óleo de maconha, né? Nessa época, a gente divulgava isso abertamente, porque isso ajudava diversas pessoas, principalmente mães, né? Que tentavam tratar seus filhos e o acesso era muito difícil, né? E aí esses conteúdos conseguiram chegar para muitas pessoas e contribuiu para garantir direito e ampliar o acesso à saúde, né? Muitas pessoas falavam para a gente, nossa, usamos esses materiais no embasamento jurídico, e o juiz falou, poxa, é fácil fazer esse óleo, né? Não é bem assim, mas a gente torna esse conteúdo o mais acessível possível, né, para que essas pessoas consigam compreender como ter autonomia e acesso nesse tratamento, né? Então, entre 2019 e 2020 ali, a gente chegou a realizar mais de 1.500 atendimentos online, né, com escuta atenta, orientações personalizadas para as pessoas de diferentes partes do Brasil, né? E ao longo desse processo também estivemos em movimento, né? Fortalecemos bastante as marchas da maconha no Brasil, viajamos por diversas regiões, né? Promovendo também e participando de rodas de conversa, movimentos sociais antiproibicionistas, né? Como falei da marcha da maconha, escutando contextos, observando realidades, né? Colaborando com a construção ali de novas associações, muitas associações, a gente acompanhou esse crescimento, né? Desde o início. Colaborando com a reforma, né, na política de drogas. Então, foi desse caminhar coletivo, né, que em 2021 fundamos oficialmente o Instituto Terapêuticos Canábicos, né, que antes era uma rede horizontal, aberta, né, e esse passo veio acompanhado ali de um novo ciclo de construção interna, né, com foco na gestão horizontal, no cuidado mútuo, né, e na ampliação ali da participação. Nesse mesmo espírito, né, chegamos até a fazer um curso piloto ali de estágio transprofissional, né, então, algumas pessoas acompanhavam o nosso trabalho, né, e os pacientes, né, então era algo bem interessante, assim, um estágio prático, né, a gente pensa em fazer isso futuramente também, retornar esse estágio, né, mas primeiramente esse grupo de estudos é importante para que as pessoas comecem a introduzir nesses temas, principalmente quando a gente fala aqui, né, de política, né, de saúde, né, e até de cultivar e preparar o seu próprio remédio, né, são esses ciclos que a gente vai abordar hoje, tá? Então, desde então, a gente segue cultivando vínculos, né, cuidando de pessoas e fortalecendo redes, né, sempre com os pés no chão, né, a cabeça nas estrelas, né, o coração pulsando ali por justiça, autonomia e saúde para todas as pessoas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o manifesto que a gente chegou a construir coletivamente, né, teve algumas alterações ao longo do tempo, e os nossos princípios, né. Marlone, tá com o textinho aí acessado? Jean, eu precisaria abrir aqui em outro espaço. Tudo bem. Então, Eu posso falar, né, só para não ficar só minha voz. Espero que vocês gostem da minha voz também. Bom, pessoal, existe um manifesto no Instituto Terapêuticos Canábicos, né, o ITC, né, é um coletivo que nasce da certeza de que o cuidado com a maconha e outras plantas
deve ser, antes de tudo, um ato de reparação e transformação social, ecológica e histórica. Então, nossa rede se constrói diariamente através da prática de valores fundamentais, o cuidado com a forma de acolhimento integral, a ecologia como respeito aos ciclos naturais e comunitários, a transparência como base para as relações de confiança, né, a saúde como um direito inegociável e a educação como ferramenta de libertação. Então, nosso trabalho se faz na intersecção entre o conhecimento científico e os saberes tradicionais, entre a clínica e o território, né, entre as plantas e as pessoas que delas precisam. Acreditamos que a verdadeira terapia acontece quando rompemos com as barreiras do proibicionismo e construímos alternativas de saúde coletiva e acessível, né? No ITC, cada atendimento, cada pesquisa, cada roda de conversa é um passo na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. O primeiro princípio do Instituto é a liberdade, né? Mas a liberdade, pessoal, ela só é autêntica quando é acompanhada da responsabilidade. Ser livre significa agir com consciência sobre como nossas escolhas afetam outras pessoas e, né, a nossa casa, a ecologia, a natureza. Então, na prática, isso se expressa no cuidado diário com quem trabalha conosco, né, no respeito às necessidades de pacientes e comunidades e na atenção aos territórios que nos acolhem. Essa postura requer autocrítica, né, e ajustes constantes para que a liberdade não gere danos, mas fortaleça vínculos de confiança, bem-estar coletivo e equilíbrio ecológico. O outro princípio, né, é o princípio da horizontalidade. Então, nós promovemos ali uma gestão justa, equitativa, garantindo que todos tenham voz e participação ativa. Buscamos o respeito mútuo, a transparência, a colaboração e a responsabilidade tanto no ambiente profissional quanto nos cuidados de saúde. Então, cultivando uma cultura ali de trabalho em diferentes frentes e tomadas de decisões compartilhadas. Então, o próximo princípio é a autonomia, né? A gente valoriza um ambiente de cuidado que apoia a tomada de decisões conscientes, tanto das pessoas que recebem o atendimento, incluindo pacientes, familiares ou até mesmo os responsáveis, quanto das pessoas que trabalham no ambiente institucional, esse grupo, na organização, em todo o instituto. Então, a gente promove escolhas informadas, né? Oferecemos orientação e educação contínua e reforçamos que a autonomia verdadeira se exerce com responsabilidade, né? Considerando os impactos das decisões sobre si, sobre os outros e sobre o equilíbrio coletivo ali, fortalecendo a saúde e o bem-estar de todos. O outro princípio é o princípio da coletividade, né? Então, o trabalho coletivo ele é fundamental ali para um cuidado ético, inclusive e eficaz. Cada pessoa, seja quem recebe o atendimento, familiares ou responsáveis, e quem atua no ambiente institucional, contribui com saberes e habilidades. Então, a colaboração consciente e responsável fortalece vínculos entre os profissionais e cria conexões significativas entre pacientes e as pessoas que atuam ali no cuidado, promovendo a saúde integral, né, o respeito às necessidades de todos e equilíbrio coletivo, né, garantindo que as ações individuais sejam alinhadas ao bem-estar comum. E o último princípio é o princípio da responsabilidade, né, que é o princípio, que é o alicerce ali da liberdade, é o alicerce da autonomia, da horizontalidade, da coletividade. Então, cada pessoa, seja quem recebe o atendimento, familiares ou responsáveis, quem colabora ativamente ali no cuidado e nas ações institucionais, é chamada para agir com consciência ali sobre os impactos de suas escolhas. Ela exige estudo, reflexão, calma, paciência, compaixão, empatia, né, fortalecendo vínculos, promovendo confiança e garantindo que todas as nossas ações contribuam para o bem-estar e a saúde integral e o equilíbrio coletivo. Então, esse é o Instituto Terapeutas Canábicos, né? Estamos aqui muito felizes, né, de estar
compartilhando isso com vocês. Nosso site já está ficando pronto, logo, logo vocês vão poder ter acesso a essa nova formatação dos nossos princípios, do nosso manifesto, né? Esse texto sobre nós, né? Nossa história. Né? E é uma rede hoje que está focada em educação, promover educação. A gente não está focado mais em acolher pacientes, fazer atendimentos, como a gente fazia antes, né? Hoje, as pessoas que estão associadas ao Instituto Terapêuticos Canábicos vão ter um espaço para divulgar o seu trabalho no nosso site, né? Então, os pacientes eles vão entrar em contato diretamente com esse ecossistema de profissionais e que não se limita, como a gente já vem falando bastante aqui, à área apenas da saúde, né? Então, qualquer profissional, a gente tem uma galera aqui forte da comunicação também, né? De vários âmbitos, né? Da psicologia, né? Ciências sociais, e muitos outros, e todo mundo vai poder estar colocando ali o seu perfil no site, né? E as pessoas, né, podem estar buscando o seu trabalho. Então, essa diversidade de profissionais no Instituto Terapêuticos Canábicos, né, é o que faz esse instituto ser muito rico, né, nessa proposta, né, de atendimento, acolhimento às pessoas de uma forma geral, e um trabalho, né, justo ali com relação à pesquisa, né, e projetos sociais, né, que a gente faz em territórios, em diferentes territórios. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o motivo, né, pelo qual esse grupo de estudos, né, que nós criamos esse espaço, né, o valor do diálogo coletivo, né, então, e a meta ali para gerar esse conhecimento que será transformado ali em materiais, projetos. Então, o Éder vai falar um pouquinho sobre essa justificativa, né, e apresentar ali os 3 ciclos, né, que a gente vai estar falando, fazendo até dezembro, na verdade, né, nesse ciclo político. Vamos lá, Éder, por favor. Oi, tá conseguindo me ouvir aí? Beleza. Então, como o Jean e o Marlon trouxeram, né, falas bastante importantes sobre o funcionamento do ITC, sobre ele deu uma abordagem histórica, né, sobre a proibição da cannabis. E tudo isso, né, ele alimenta o motivo da criação desse grupo de estudo, né? O ITC, lá em 2018, quando foi se iniciando, sentiu um grande vazio, né, nessa área, sobre informações sobre o uso terapêutico da cannabis, né? E nesse cenário, via-se a necessidade de facilitar essa informação, né? A gente via que existiam várias pessoas que estavam sendo prejudicadas por esse vazio, né? Eram as mães que precisavam de tratamento para os seus filhos, né? Pessoas agricultores, né? Cuidadores, enfim, diversas pessoas em diversos segmentos. E aí nessa necessidade também nasceu a urgência, né, de a gente criar esse grupo de estudo para facilitar essa informação, né? Facilitar e dar acessibilidade também a todos. E a criação do grupo de estudo ela está pautada basicamente em cima da fala de Jean, né, dos princípios do ITC. Primeiramente, um dos mais importantes, né, princípios que norteiam o grupo de estudo é esse diálogo libertador e horizontal, né? Mas não é qualquer diálogo, é um diálogo que promova a transformação, né, a libertação. E como o Jean disse, existe uma pluralidade de profissionais aqui. Temos mães, temos agricultores, temos psicólogos, temos advogados, que é muito importante, né, a gente trazer a fala de todos mesmo, tanto em cunho acadêmico como em cunho vivencial, né? Porque é aí que se promove o conhecimento de verdade, não só na teoria, né? Na prática, no que está acontecendo na rua, né? Então, desde 2019, o ITC vem trazendo essas informações de diversas maneiras, né? Em cartilhas, existem aulas no YouTube, que estão, inclusive, no nosso canal disponíveis, com a própria enquete, né? E com o grupo de estudos nós queremos sintetizar todas essas informações, além do debate, e
e, como é que eu posso dizer, exportar para a sociedade, né? Tanto dessa mesma maneira que vinham sendo feitas, através de cartilhas, vídeos, como também através desses nossos encontros, né? Onde nós iremos debater com profissionais, com convidados de diversas áreas. Seguindo nesse princípio, né, da horizontalidade, a fala de todos, a participação de todos durante todos os nossos encontros é muito importante. Muito importante, porque nós queremos ouvir o seu lado, a sua visão, a sua perspectiva sobre esse teor, né, essa discussão. A segunda justificativa que pauta a criação desse grupo de estudo é exatamente o que eu estava falando agora, que é a pluralidade de saberes, né? A gente acredita na junção das diversas perspectivas. Inclusive, o nosso trabalho aqui ele é feito com a união de diversas frontes, né? Temos aqui o grupo de estudos, temos o grupo de comunicação, temos os profissionais, né? Os diversos profissionais. E temos também a parte do web design, que estamos criando no site, onde o objetivo desse site é exatamente também ter um veículo mais fácil e acessível para todos, né? Dentro do próprio site, as pessoas que estão associadas, elas podem ter acesso lá ao glossário, às cartilhas, né? Que ainda estão sendo reeditadas, mas já tem algumas já disponíveis, e entre outras funções. Além disso, nós também podemos incluir artigos e informações, claro, com aprovação prévia, né? Nessa grande biblioteca que nós teremos, que é o site da ETC. Então, uma fala sempre justificando a outra, né? Um dos outros princípios que o Jean trouxe foi a autonomia. A autonomia e a responsabilidade, que é um dos princípios do TC. E é exatamente isso. Nós não vamos manter esse conhecimento só aqui, né? Inclusive, ao fim de cada ciclo, estaremos produzindo artigos e vídeos promocionais que vão estar disponíveis para toda a comunidade, né? Nós não vamos segregar esse conhecimento. Faz parte do princípio, né? Exatamente. Mostrar para a sociedade essa produção de conteúdo que nós estamos fazendo aqui. Além de tudo isso, tem outros projetos sendo encaminhados, né? Temos aqui conosco, inclusive, que é um dos nossos convidados, que é o Marcos Paulo, que vai trazer o tema sobre como a maconha contribui para o empobrecimento da população negra. E junto com o Jean também, eles já estão produzindo projetos, né, de transformação social, enfim. Eu acho que é spoiler, né, mas eu posso soltar aqui, né? Talvez vai ter um cine debate aí próximo, né? Entre outros projetos que nós vamos fazer para a construção desse conhecimento. Como é que vai funcionar os ciclos desse grupo de estudo? Nós dividimos o grupo de estudo em 3 ciclos. 3 ciclos que vão acontecer ao longo do tempo, né? Ao longo de quantos meses são, Jean? Você pode me lembrar? Cada ciclo? 3 meses? 3 meses. 3 meses, exato. Com 6 encontros. Exato. O primeiro ciclo nós vamos falar sobre política, né? Onde esse é o primeiro encontro, que é a apresentação de todas as pessoas que estão contribuindo para esse grupo, né? O segundo encontro vai ser com o Marcos Paulo, que vai falar sobre como a proibição da maconha contribuiu para o empobrecimento da população negra. Depois ele pode até falar um pouco, né, dar um spoiler sobre o que ele vai trazer nesse encontro. Também temos o Jean, também vai trazer uma exposição. Temos a Ângela Aboim, que vai falar um panorama geral sobre as associações. Correto, Jean? Eu posso ler essa parte dos temas, né? Sim. Depois do Marcos Paulo, né, que é o segundo encontro que a gente vai ter no dia 18 de outubro, ou seja, daqui a 15 dias, né, a gente vai ter no dia 1º de novembro, né, a Monique Prado, né, falando sobre reparação histórica às vítimas da guerra às drogas. Você vai ser o mediador, correto? Isso, vai ser a Camila, né, tá aqui hoje, mas a Camila vai provavelmente estar mediando essa com a Monique, né, esse tema, né. E aí no dia 20 de novembro, né, a gente vai ter uma convidada chamada Ângela Boim, né, da presidenta da FACT e da Associação Irmãs Cunhas do Brasil, né. Ela vai falar sobre um tema muito importante, né, é uma dúvida em comum aqui a todos também, né, que é sobre política, legislação e organização social da cannabis ali no Brasil, né.
Quem pode prescrever maconha hoje no Brasil, né? Depois a gente vai ter ali no dia 29 de novembro, né? O professor Gabriel, né, um professor de história, escola pública, um cara maravilhoso, que não está aqui com a gente hoje, né? Mas porque ele tá dando aula, foi de última hora essa aula dele, mas provavelmente ele vai estar em todos os encontros aqui com a gente também, né? Ele vai falar sobre, no dia 29 de novembro, sobre proibicionismo, antiproibicionismo e maconha medicinal, né? O Gabriel Pimentel, né? Professor maravilhoso, vocês vão gostar. E ele mesmo, no dia 13 de dezembro, vai fazer esse fechamento, essa síntese de tudo que a gente abordou nesses encontros, né, no ciclo política, né, com diálogos ali libertadores, né, cannabis, política e possibilidades, né, para a gente ter um norte, né, e fazer um artigo, um vídeo final, né, para a gente estar compartilhando com as pessoas sobre tudo que a gente aprendeu nesses encontros. Tá? Nesse dia também será um debate aberto, né? Onde também podemos trazer considerações sobre temas passados ou até mesmo sugestões, né, para futuros temas. Pois é o dia que nós iremos fechar o ciclo de política. E aí entramos no próximo ciclo, né? Que seria a saúde. E iremos confirmar ainda alguns convidados e em breve iremos passar a programação completa desse ciclo de saúde. Depois do ciclo de saúde, nós temos um ciclo também que é muito aguardado por todos, que é o ciclo de cultivo, onde a gente vai trazer diversas pessoas que têm a experiência prática, né? Jean, eu não recordo muito bem o nome dos convidados, mas Jean pode falar um pouco sobre eles e sobre associações que eles fazem parte. Mas antes disso, é importante dizer que o ciclo saúde, a gente colocou ali uma previsão para iniciar em janeiro, né? Mas não vai ser nessa época, a gente decidiu alterar essa data, vai ser após o carnaval, para vocês se organizarem, né? Vai ter que ser, né? Porque senão fica bem complicado, as pessoas não comparecem, né? Então a gente percebe que tem mais presença depois do carnaval. Isso em históricos de grupos passados, tá? E o carnaval é final de fevereiro, né? Então, o pessoal já se programa aí, né? Pós-carnaval a gente vai ter o ciclo saúde, mas até lá a gente já vai ter divulgado essa síntese final ali do ciclo político, esse vídeo, né? A gente já vai estar divulgando quem vão ser as pessoas que vão estar sendo convidadas e conversando sobre temas diferentes aqui com a gente, né? Como o Éder falou, né, no ciclo cultivo ainda não fechamos os convidados, mas vai vir muita gente legal aí, né? Desde mulheres cultivadoras, né? E é importante falar sobre a presença feminina no cultivo, né? Na extração, na diluição, né? Eu confesso que se eu sei alguma coisa sobre maconha, eu aprendi com mulheres, né? Com mães também, principalmente, né? Que tinham essa coragem de enfrentar o sistema, né? Então, a gente vai vir com algumas surpresas aí mais para frente, né? Então, vai ser muita gente legal, né? E a gente tem um ciclo aqui, uma lógica de papéis, né? Que a gente aborda no nosso grupo de estudos, né? Entre a gente da organização, né? Mas que está aberto para os próximos ciclos, para os próximos grupos, para as pessoas que quiserem fazer parte também com a gente. E como é que funciona isso, né? Vai ter um mediador, uma mediadora, né? Um curador, uma curadora, né? E um redator, né? Uma redatora, ou seja, pessoas ali para estar fazendo essa organização de cada grupo, e aí a gente tem essa síntese legal, né? Para depois a gente estar abordando, né, que geralmente os últimos encontros serão para a gente traçar encaminhamentos e fechar esse artigo, o vídeo ali, né, final, que a gente vai estar abordando sobre os temas que aprendemos, tá? Então, essa é uma metodologia do grupo de estudos que a gente está aplicando, né? Então, tem, né, o modelo dos encontros ali, a gente vai ter um acolhimento, né, que a gente fez aqui, essa exposição inicial, né, o tema, o convidado, né, aí vai ter a roda de debate, né, ou seja, todo mundo vai poder participar, vai poder perguntar ao final de cada tema, né, e os encaminhamentos, como é que a gente vai seguir,
lembrando sempre do próximo encontro que a gente vai ter também, tá? Então, mostrar ali que todo encontro, né, é importante, né, vocês sabendo disso, a gente vai produzir um conteúdo, seja de texto ou de vídeo, né, ou os dois, né, e que ao final de cada ciclo, né, temos esse artigo síntese e esse vídeo final, tá? Então, é importante ressaltar alguns princípios que o grupo de estudos tem, né, porque como a gente já divulgou aí, e é legal estar trazendo para vocês, né, esse grupo de estudos embasado ali, né, é inspirado, né, no Paulo Freire, né, e na Bell Hooks, né, ou seja, o Paulo Freire ele fala, né, ninguém ilumina ninguém, né, ninguém se ilumina sozinho, nos iluminamos juntos no ato dialógico, né. Então, esse é um diálogo libertador, é um princípio fundamental aqui no grupo de estudos. Então, esse é um espaço de conhecimento ali acadêmico, populares, então pessoas se complementam ali, né? Esses conhecimentos se complementam, né? Então, a gente valoriza a história ali pessoal como fonte valiosa de saber, né? E a gente pratica essa escuta ativa e as perguntas, né, que geram novas reflexões, né? Então, é muito importante a participação de todos. E a educação como prática de liberdade, né? Como nos ensina Bell Hooks, né? Ensinar é um ato político, é criar possibilidades para a produção do saber. Então, o conhecimento ali que a gente constrói vira uma ferramenta de transformação social, né? E sempre que a gente conecta a teoria e a prática ativista, né? É sempre importante a gente falar sobre isso. E esse é um espaço seguro aqui para debates intensos e respeitosos, né? Bem importante a gente trabalhar esses princípios. E o último princípio ali desse grupo, né, que a gente definiu é o protagonismo coletivo, né? Então, como diz, né, como dizia o Freire, mas a gente fez uma leve adaptação, né, ninguém estuda no lugar do outro, né, mas nunca estudamos sozinho. Então, os temas surgem ali dos interesses de todos ali do grupo, né, ou seja, esses temas que a gente está falando, esses ciclos, foram construídos por quem já participou dos grupos, né, por quem trouxe ideias, né, sobre temas, sobre assuntos, né? Então, a gente fez uma pesquisa bem ampla para saber como a gente vai trabalhar essa estrutura do grupo de estudo, né? Então, todos ali se alternam na facilitação dos encontros, né? A gente tem um trabalho coletivo bem intenso, né? E na produção compartilhada ali dos materiais para os grupos de trabalho e comunidade, tá? Então, como a gente já falou, né, sobre o ciclo política, né, as datas e os temas, então fiquem atentos, né, porque é bem importante. A gente vai estar postando novamente, mas vocês já estão dentro de um grupo, né, um grupo aberto, um grupo de estudos. Vocês podem compartilhar o link para todo mundo, né, que tiver interesse em participar, tá? Quem tem interesse em ter certificado, né, um certificado digital ou até impresso, mas essa impressão cabe a cada um fazer por si, mas esse certificado digital, né, que a gente vai ter, essa certificação vai ser para pessoas que estiverem associadas, né? Quanto que custa para se associar no Instituto? Custa R$ 150 anual, tá? Mas claro, né, se a pessoa não tem condições de pagar esse valor, a gente tem algumas conversas, né? Os convidados e convidadas, né, podem trazer até 10 pessoas ali, 10 alunos, né, para estar se associando com a gente, ganhando certificado, né? A gente já tem uma política de troca importante, tudo bem que a gente não está pagando financeiramente, né? Mas é importante que os convidados tenham retorno também. A gente vai estar postando vídeos e falando sobre o trabalho dessas pessoas, eles vão ter lá no nosso ecossistema de profissionais ali no nosso site, o perfil deles, então depois quem quiser entrar em contato, procurar esses convidados, né, vai ser legal, vocês podem acessar o nosso site logo em breve, tá? Então, a gente tem uma roda de debate aqui, né, com perguntas, assim, norteadoras, né, cada um ali, cada pessoa espera ali sobre esse grupo de estudos, né, e de que forma ali gostaria de contribuir, né, e os temas ali dentro da política da cannabis que chamam mais atenção. Então,
tudo isso a gente vai estar tentando sistematizar, né, em uma lista ali para integrar ali futuras discussões, né? Acho que é bem importante. Tá? E quero reforçar que a gente vai ter um encontro com um grande professor no próximo dia 18, né? Daqui a 15 dias, né? E a gente tem a honra dele estar aqui com a gente hoje. Os outros convidados não conseguiram estar presentes hoje com a gente, né? Mas Marcos Paulo, né? Que vai estar falando sobre um tema muito importante, inclusive que se entrelaça com esse dia histórico de hoje, né? E para um aviso importante, né? Vai ter Marcha da Maconha em São Luís do Maranhão hoje e em Salvador, né? Em Salvador, para quem está em Salvador, vai sair da prefeitura de Salvador, ali em cima do elevador Lacerda, né? E o percurso vai até o Largo Santo Antônio, né? É um percurso do centro histórico, né? Passa ali, provavelmente não, passa com certeza absoluta pelo lugar de opressão onde as pessoas negras escravizadas sofreram com essas penalizações da lei do Pito do Pango, né? O Largo Terreiro de Jesus, principalmente, né? Entre outros espaços importantes. E fala aí, Marlone, Marcha da Maconha São Luís, como é que vai ser isso aí hoje? Aqui no Maranhão São Luís, a concentração vai ser na Praça Deodoro, palco ali de todas as lutas sociais aqui da capital, né, de organização. Vai descer as principais avenidas ali da Beira-Mar, vai terminar ali no Tambor de Crioula, no centro da cidade ainda, que é um toque típico aqui da nossa cidade. Então o pessoal vai se organizar. Nossa classe faz festa, né? Sofre, mas faz festas demais, né? De menos. Legal. E Marcão, tá por aí, meu amigo? Dá um spoiler pra gente aí como é que vai ser esse próximo encontro. Antes né? dele dar esse spoiler, eu queria ressaltar algo importantíssimo, que é um dos princípios, né, desse grupo de estudo. Esse convidado, o Marcos Paulo, ele não é somente um acadêmico, né? Ele também trabalha com políticas públicas, né? Então ele tá no processo da luta, né? Ele só não está teorizando. Como eu disse na minha fala, nós não queremos trazer somente questões acadêmicas, claro que é muito importante, lógico. Mas eu quero também trazer a prática, né? A experiência, a rua realmente, né? Então, meu querido, apresente-se, por favor. Massa, galera. Feliz pelo ITC estar acontecendo. Eu acho que um grupo de estudo é sempre uma possibilidade da gente crescer mais, né? Porque várias cabeças pensando, ideias, temas, trocando, é muito massa, é divertido também. Eu acho que torna o conhecimento algo mais possível, menos chato, né? Assim, às vezes a gente quer estudar, mas é um pouco cansativo. Os grupos de estudo nos dão fôlego. Então, gosto muito de grupos de estudo. Com relação ao trabalho, né, eu fico assim pensando, é uma coisa que eu já vinha pensando anteriormente, né? Depois eu decidi fazer essa pesquisa aí. E eu acredito ainda que eu acho que ainda cabe espaço para pesquisar mais, né? Sobre como é que, inclusive, a proibição da cannabis e a política de drogas, ela deu uma grande contribuição para que as pessoas negras continuassem sendo empobrecidas, né, pelo sistema, né? Por toda a lógica que se constrói em torno do proibicionismo, das leis e das políticas que nós vamos discutir no dia 18, que é o sábado. Mas quero que vocês estejam, vai também, convida quem vocês quiserem para poder fazer parte desse debate e questionar e trazer novos dados e refletir junto aí também. Tamo junto. A minha imagem tá meio fantasmagórica, é por causa da luz lá de trás, da janela, eu não sei o que fazer. Mas vocês vão sobreviver a isso. Até lá eu resolvo isso. Vocês vão sobreviver a essa aparição. Tudo certo, tá tranquilo. O importante é que a gente tá vendo esse rastro aí. Massa. Então, reforçando, né? Professor Marcos, no dia 18 de outubro, daqui a 15 dias, 9 horas da manhã, todos os encontros vão acontecer às 9 horas da manhã, serão através do Google Meet aqui. Vai ser disponibilizado no YouTube? Vai, provavelmente não com a discussão
final ali, né, com as perguntas, mas só com a apresentação, né, e isso vai ser no final de cada ciclo, ou seja, para acessar vai ser só no ano que vem, né, provavelmente ali em janeiro, antes do carnaval, a gente já deve estar divulgando, né, esse encontro de hoje já vai ser colocado no YouTube, então, quem quiser acessar, entender como é que funciona, o que a gente conversou aqui hoje, né, e se tiverem dúvidas, né, logo mais a gente vai abrir ali o grupo, né, para as pessoas também estarem falando, né, lembrando que a gente tem um grupo oficial, um grupo de estudos para pessoas associadas, né, é um outro grupo, lá a gente caminha muitos materiais também, artigos científicos, compartilha um pouco das nossas experiências, né, práticas, né, das questões atuais, né, sobre toda essa política de drogas e esse mundo da maconha, o que está acontecendo, né. E então, como falei, vai ser transmitido aqui pelo Google Meet, né, e no final de cada ciclo a gente vai estar colocando a transmissão, o link no YouTube, tá? Éder, você quer falar alguma coisa? Por favor? Sim, sobre a parte também que é um movimento do grupo de estudo, né, que faz parte da curadoria e dos materiais. Então, ao longo dessa semana nós iremos disponibilizar o texto, né, o texto da pesquisa de Marcos Paulo e coisas que estão relacionadas ao tema, né, para quem quiser estudar, quem quiser dar uma olhadinha, ficar mais perto do tema, né? Era isso que eu queria falar. Legal, exatamente, né? É importante também falar que para as pessoas que vão, né, querer certificado, vai ter lista de presença, então, ao final de cada ciclo, a gente vai bater um print aqui geral, né, ver o nome das pessoas, colocar ali no chat, né, e também para a gente estar enviando, botar o e-mail de vocês. Então, hoje, a gente tem aqui a Leila, a Cecília e a Rita, então, se vocês puderem colocar no chat aqui, né, o nome de vocês e um e-mail, né, vai ser importante, tá? Vocês estão no grupo, né, provavelmente? Certo? Então, só o nome de vocês e o e-mail, né? E convidar todos aí, né, para estar acessando o nosso grupo de WhatsApp. Você que ainda só está aqui no YouTube vendo esse encontro, né? É importante que você saiba que no link da bio, vai ter um linkzinho aqui no YouTube também, nos comentários aí, pode dar uma olhada, né? Tem acesso direto ao grupo de WhatsApp, né? Onde a gente vai estar divulgando, né, o link de cada encontro, né? No dia, então esteja presente ali com a gente e divulgando informações sobre o Instituto Terapeutas Cannabis, o que a gente vem fazendo, né? Quero enfatizar também que nós temos uma enquete nacional sobre o uso terapêutico da maconha, né? Essa enquete, ela está lá no nosso Instagram, né? No nosso site ali no Linktree, na bio do Instagram, né? É uma enquete exclusiva ali para pessoas que fazem uso de maconha, né? Ou responsáveis, ou que acompanham pessoas que fazem uso, né? Pode ser preenchida mais de uma vez, né? É uma enquete que a gente iniciou, a fase dela 1 foi de 2020 até 2021, tinha 128 perguntas, então gerou um material riquíssimo, né? E esses resultados estatísticos a gente vai estar divulgando logo em breve, né? Então, por favor, divulguem bastante. Vocês conhecem pessoas que fazem uso de maconha aí, uso terapêutico, né? Por favor, divulguem bastante essa enquete. Quanto mais dados a gente tiver, isso ajuda para que mais pessoas se profissionalizem, estudem e compreendam os efeitos da maconha, né, na saúde, no bem-estar de todos, né? Então, convido vocês a, né, vestirem a camisa mesmo, compartilharem nos grupos familiares, né, nos grupos gerais aí, né, então, não comprem briga, por favor, né, sempre na paz. Eu sei que é um tema que gera polêmica, né, mas é bem importante a gente
né, sair do armário, né, e que mais pessoas saiam do armário, né, somos todos maconheiros, né, desde do leite materno da nossa mãe, né, até a nossa própria produção interna de maconha, né, o nosso corpo produz maconha, então é importante quebrar esses preconceitos, essa discriminação, né, essa hipocrisia que envolve esse tema, né, porque não dá mais, né, a vida não espera, né, como algumas associações falam, né, então é bem importante que a gente se mobilize coletivamente para... e esse grupo de estudos envolve muito isso, né, é muito importante que a gente esteja junto aqui nesse processo, a participação de vocês é fundamental, então está aberto o nosso grupo de estudos, né, hoje a gente vai encerrar um pouco mais cedo, mas em geral, né, vai funcionar dessa forma, né, pessoal? Primeiro, a gente faz esse acolhimento, a apresentação ali do tema com o professor, né, e aí chega mais ou menos esse horário, às 10 horas aqui, talvez algum professor leve um pouco mais, ou um pouco menos, né, a gente abre para perguntas, para troca de conhecimento, né, e como o Éder enfatizou, né, as referências, os conteúdos de cada professor, né, a gente vai estar divulgando ali no grupo. Beleza, pessoal? Alguém Beleza. quer trazer alguma palavra final, né? Microfone aberto, né? A gente adora isso, né? Então, me tira aqui do fixo, Éder. Vamos ver todo mundo, né? Tudo bem? Todo mundo aí da firme, no Aqui, cidadão? aqui na Chapada deu para ouvir tudo direitinho. Não caiu a internet nenhuma vez, viu? Importante. Ah, que bom, Cecília. Legal. Muito feliz aí. Então é isso, né? Legal. Agradeço a presença de todos. Que alguém tem alguma dúvida sobre o funcionamento, sobre os convidados? Perfeito, então a gente foi super claro. Bom, vai estar gravado, né, lá no YouTube, quem quiser acessar novamente, se encontra, quem quiser compartilhar com outras pessoas, né, vamos lá, vamos nessa. Tamo junto. Valeu, ótimo dia para todos, até mais. Quer falar alguma coisa, Leila? Não, só queria agradecer que eu estou na rua aqui, né, mas estava na escuta. E muito obrigada, gente. Eu não sei se eu vou conseguir todos os dias, por exemplo, vou trabalhar. Falhou, né? Então não. Mas que bom que tá com a gente.